Gente, é preocupante isso. O primeiro país que legalizou o consumo e o próprio comércio de maconha foi aqui o nosso vizinho, o Uruguai, na época do Mujica, né, do Mujica. E agora o Canadá legaliza o cultivo, comércio e consumo. Uso recreativo, né? Exatamente, da medicinal maconha. já estava liberado. Estava liberado, né? O canabiol e outros produtos ligados a cannabis, tetrahidrocannabinol. né? E aí eu tô falando com química aqui, eu tô dando bola, tô correndo risco aqui. Agora, esse negócio da maconha é muito sério, porque é uma discussão, inclusive nós estamos em período político, e os planos de governo, a gente tem que dar uma olhadinha nos planos de governo dos candidatos com relação a essa postura. Inclusive, apesar que papel aceita tudo, né? Depois na prática, né? No estelionato hoje é muito comum na política, né? Se prometer uma coisa e não fazer outra, né? Agora, eu fico pensando... Mas existe plano de governo de candidato aí que até o fim do primeiro turno defendia né, a legalização da maconha, né, da descriminalização do uso de drogas. Né? Existe um discurso muito grande em relação a isso. E nós temos experiências muito ruins na Europa, principalmente na Holanda, quando eles tinham áreas onde era permitido o uso de drogas. O discurso é sempre em relação à questão de coibir o tráfico, diminuir a violência, que a maior parte do crime hoje organizado gira em torno do uso de drogas, né? Então, que se tivesse um comércio igual tem o de cigarro, igual de álcool, que então isso iria diminuir a procura de forma ilegal e ia enfraquecer o comércio que existe todo em torno disso. Existe também um discurso pseudocientífico que a maconha ela é menos nociva que a nicotina, sendo que, na verdade, a maconha tem tudo que o cigarro comum tem e algo mais. Tá, aí está o químico falando. Então ele é tão cancerígeno quanto o cigarro. A maconha? Por que usa maconha para o tratamento de câncer? Ela é usada como um analgésico, para pessoas terminais, para diminuir a sensação de dor. Como fosse a morfina. Exatamente, uma morfina menos invasiva, porque seria fumada ou tomada em forma de comprimido. Mas é uma grande bobagem. Eu até sugiro para quem quer conhecer mais do assunto, tem um livro que chama Maconha, Toxicidade Silenciosa, do Elias Murat, que era um dos maiores combatentes, né, nessa área de mostrar que esse discurso todo de que a maconha é uma droga mais leve, é uma grande bobagem. Né, Agora, coloca na tela a pergunta, produção. Eu queria que os meus convidados respondessem sobre essa questão da legalização. Tá aí a pergunta ou não? Não está? Então eu vou formular a pergunta aqui. Por que é permitido, você até mencionou, mas por que é permitido o consumo de álcool? Você tem restrições, situações que você não pode usar álcool, mas é permitido. Você pode, se você é adulto, você pode ir numa padaria e comprar uma bebida alcoólica. Cigarro, você tem até nos maços aqueles outros efeitos deletérios. Ah lá a pergunta. Por que o consumo de drogas não é permitido como o consumo de álcool, por exemplo? Eu estou falando sem parar, deixa a Anísio falar um pouco. O que acontece é o seguinte, sempre existe um interesse por trás de quase toda iniciativa, né? Então, nas embalagens de cigarro, tem escrito lá, o Ministério da Saúde adverte. Mas deveria estar escrito assim, o Ministério da Fazenda agradece. Por quê? Porque... São os maiores impostos, né? O governo arrecada dinheiro demais. Tem muito interesse nisso. Com o cigarro, com a bebida, é isso? Então, ao mesmo tempo em que expõe ou facilita, né, a exposição dos cidadãos a problemas graves de saúde e, em se tratando do álcool, a embriaguez, aos acidentes de trânsito, né, que matam uma quantidade enorme de pessoas. Então, eu acho que o que justifica a liberação, muitas vezes, é um interesse. Existe um lobby muito grande das empresas de bebida alcoólica e das empresas tabagistas no Congresso, justamente para impedir que leis
que proíbam esse tipo de coisa aconteça. E as maiores alíquotas de impostos que existem de ICMS, por exemplo, são em cima de cigarro e bebida. Então, existe uma grande arrecadação de dinheiro em torno dessas drogas, porque são drogas, né? Agora, as drogas são divididas em 3 tipos, né? Tem as ativadoras, as depressoras e tem um terceiro tipo que são inibidoras? As perturbadoras, ativadoras, depressoras e perturbadoras do sistema nervoso central. Então, por exemplo, o álcool, ele é mais depressor, ele desacelera, né? A pessoa, quando ela fica muito bêbada, a atividade cerebral desacelera. O cigarro é ativador, então a pessoa fuma falando que vai ficar acalma, mas na verdade a nicotina, ela acelera o cérebro. Ela acelera o cérebro, né? Então, tanto o uso contínuo de cigarro vai deixar a pessoa excitada, né? Extremamente agitada, isso vai trazer patologias, traz um alto nível de dependência, porque essa excitação gera uma satisfação hormonal que a pessoa quer ficar alimentando ela sempre. E o álcool, ele é uma fuga. No Brasil, a bebida, tem a música que os caras cantam assim, hoje é sexta-feira, hoje é o dia de beber. Então, a bebida, o cara fala assim, eu vou beber para comemorar, aí quando perde o time, eu vou beber para esquecer. Então, o álcool, ele te deprime o cérebro a ponto de quando você entra num coma alcoólico, numa embriaguez profunda, você não é capaz de lembrar o que você fez, de tão desacelerado que é. 3 tipos, né? Drogas ativadoras do sistema nervoso, depressoras e tem as perturbadoras. Elas não aceleram nem desaceleram. Elas atuam em certas regiões do cérebro, atrapalhando o tipo de função daquele trecho do cérebro. Uau. Então, por exemplo, o LSD vai na área do cérebro que gera alucinações. Então, a pessoa começa a ver coisas assim, né? E a maconha, ela está nessa categoria das drogas perturbadoras. Não porque ela gere alucinação, mas porque ela tira a percepção de tempo e de espaço. Então, a pessoa, quando ela está sob efeito do tetrahidrocannabinol, da maconha, ela não sabe medir distâncias, por exemplo. Ela dirigir um carro, ela pode achar que o carro está muito longe, o da frente está muito perto, Meu Deus. por exemplo. Perde noção de tempo, né? Ela está num lugar, acha que passou rápido, mas ficou horas naquele lugar, né? Então, ela tem esse elemento extra, além de todos os malefícios que o cigarro, por exemplo, traria, a maconha ainda traz isso. E a outra coisa que ela atrapalha muito é a questão da capacidade de memória. Ela vai deteriorando Mas a memória ela gera da pessoa. Dependência igual, a química dela é igual do cigarro e do álcool? É igualzinho. Assim, o nível de dependência é igual. O pessoal fala que não, né, mas os elementos que geram a dependência. Claro que a dependência depende muito também do biotipo da pessoa, do metabolismo. Entendo. Tem pessoas que se tornam dependentes mais rápido, outras mais devagar com essas drogas. Por exemplo, você falou do canabidiol, por exemplo, que é um remédio. Sim. Como outras drogas psiquiátricas, só aquelas tarja preta que você tem que tomar sob controle médico. Você não pode ir lá e comprar alguma aspirina. Porque geram dependência. Porque gera dependência. Você tem que fazer um desmame com o tempo, Isso, muito você vai aumentando a dosagem até a curva, né? E depois vai diminuindo até zerar. Se você tomar de forma descontrolada, gera dependência. Igual se estivesse fumando. E eu acho legal que quando Efésios 5,18 fala, né? Não vos embriagueis com vinho no qual de solução. Eu poderia falar de outras substâncias que geram dependência, né? Eu falo, mas enchei-vos do Espírito, né? Sejais dominados pelo Espírito Santo. E é interessante porque as pessoas às vezes querem buscar drogas, buscar essas coisas, não sabem que bom é estar na presença de Deus. Vigila, né, pastor? Gente. É isso aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.